Feliz sábado para você que tem acompanhado a leitura do livro Lar Adventista desde o dia 1º de janeiro deste ano. Nós já estamos no dia 2 de novembro, chegamos aí ao final do ano praticamente. Neste sábado, o capítulo 68 do livro Lar Adventista, tratando sobre o tema A Leitura e Sua Influência, vai nos dar informações sobre leitura empolgante torna a criança inquieta. Leitura corrida, superficial, enfraquece o poder de concentração. E por fim, a desculpa de pais e mães que não assinam revistas produzidas pela igreja, que é um bom material, mas assinam outras revistas com contos, com romances, que são prejudiciais, conforme nós já temos visto até então. Eu agradeço você por estar acompanhando a leitura deste livro e espero que esta leitura do livro Lar Adventista esteja influenciando positivamente a você e a sua família. Acompanhe o que a autora do livro Lar Adventista menciona sobre esses temas que acabei de falar. Os leitores de contos frívolos e empolgantes tornam-se inaptos para os deveres da vida prática. A vida no seu dia a dia requer de nós alguns deveres, algumas obrigações. Mas aqueles que leem contos, que se empolgam com tais leituras, não são aptos para cumprir com os seus deveres, suas obrigações na vida diária. Sabe por quê? Vivem em um mundo irreal. E quando se deparam com a realidade, se desesperam. E alguns acabam cometendo até o suicídio. Já mencionei isso nas leituras anteriores que eu fiz ainda nesta semana. Tenho observado, diz a autora do livro Lar Adventista, crianças a quem se consentiu adquirir o costume de ler tais histórias. Sabe o que acontece com ela? A autora disse: quer em casa, quer fora de casa, acham-se inquietas, sonhadoras. Não no sentido positivo de sonhar para conquistar algo, mas num mundo de ilusão. Incapazes de conversar, a não ser sobre os assuntos mais triviais, sem importância, sem significado para edificação, para crescimento. Pensamentos e conversas religiosos eram inteiramente alheios ao seu espírito. Cultivando o apetite pelas histórias sensacionais, perverte-se o gosto da mente e o espírito não se satisfaz, a menos que seja nutrido com tal alimento prejudicial. Esse é o problema de lermos contos de fadas, histórias empolgantes, como a saga Crepúsculo ou Harry Potter e outros dessa mesma linha. Não posso imaginar, diz Ellen White, expressão mais apropriada para designar os que condescendem com tal leitura do que a de embriagados mentais. Percebeu o problema dessas leituras? O álcool é prejudicial à saúde. A pessoa que se deixa vencer pela bebida alcoólica, quer seja cerveja, vinho, cachaça ou qualquer outro, nesse sentido, ela perde os seus sentidos, ela fica fora de si. E quem tem o hábito da leitura de contos, de romances, está embriagado mentalmente. É o mesmo problema. Grave isso. Hábitos intemperantes da leitura têm sobre o cérebro um efeito idêntico àquele que os hábitos de intemperança no comer
e no beber exercem sobre o corpo. Percebeu isso? Comer inadequadamente ou até mesmo alimentos que não são alimentos, que algumas pessoas consideram carne de porco, camarão, bacon, toicinho, consideram isso como alimento, mas não é alimento. Esses hábitos intemperantes de comer essas coisas e até de beber excessivamente ou beber bebidas alcoólicas, que é prejudicial à saúde, quem tem o hábito dessa leitura está no mesmo caminho. Está no mesmo caminho. Antes de aceitarem a verdade presente, alguns haviam formado o hábito de ler romances. Antes de se tornarem cristãos, tinham esse hábito. Ao unirem-se à igreja, esforçavam-se para vencer este hábito. Colocar perante essas pessoas leituras semelhantes às que abandonaram equivaleria a oferecer bebidas intoxicantes aos embriagados. Entendeu a gravidade desse tipo de leitura de romances, de contos, dessas sagas empolgantes? É como dar bebida alcoólica para alguém que é viciado em álcool. Os males são terríveis. Cedendo à tentação que se encontra nessa leitura, que sempre os acomete, logo perdem o gosto da leitura sadia. Não têm interesse no estudo da Bíblia, debilita-se-lhes a força moral e cada vez menos repulsivo se lhes afigura o pecado. Vão se familiarizando com o pecado e gostando do pecado, ao invés de acharem aquilo repulsivo, nojento, péssimo. Manifesta-se crescente infidelidade, desprazer cada vez maior pelos deveres práticos da vida. A autora repete aqui o que acontece com esses leitores. Os deveres práticos da vida, para essas pessoas, não são praticados, exercitados. Elas são inaptas para tais coisas. Eu sugiro para você a leitura da Bíblia. Leia Provérbios. Vou sugerir um único verso. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Leia este verso. Medite bastante sobre ele. E pense sobre leitura de contos, de sagas, de material inadequado. O que acontece é o mesmo com alguém que se deixa vencer pela bebida alcoólica. Pervertendo-se o espírito, está ele pronto para prender-se a qualquer leitura de caráter estimulante. Assim se acha aberto o caminho para Satanás levar a alma sob o seu domínio completo. Leia Provérbios capítulo 20, versículo 1. Continuando a leitura do livro Lar Adventista. Com a imensa maré de material impresso a derramar-se constantemente do prelo, adultos e jovens formam o hábito da leitura apressada e superficial. E a mente perde a sua capacidade para um pensamento contínuo e vigoroso. E nós temos aqui redes sociais onde as pessoas mais olham imagens e vão passando. É uma leitura superficial daquele conteúdo, não conseguem mais interpretar um texto, não conseguem mais fazer uma análise contextual e ter assim um pensamento vigoroso, um crescimento mental. E não bastasse isso, redes sociais, ainda tem Netflix, Amazon Prime,
com programas que degridem a imagem do ser humano. Além disso, diz a autora do livro Lar Adventista, uma grande quantidade de revistas e livros que, à semelhança das rãs do Egito, se estão espalhando pela terra. Não é apenas coisa banal, ociosa e deprimente, mas impura e degradante. Imagina se essa autora do livro Lar Adventista tivesse o acesso aos programas da Netflix, aos programas, ao que é publicado nas redes sociais, na maioria das redes sociais, aí que degrinem, melhor dizendo, a imagem do ser humano. Rebaixam o ser humano. Ali sim tem uma leitura superficial. Muita gente não lê o que é publicado. Uma vez eu postei nas redes sociais, na época da Covid, a foto de um cemitério e coloquei: infelizmente, neste dia, estive neste local para sepultar uma vizinha que foi acometida de Covid. Haviam dito que no dia seguinte teria alta, melhoraria, mas por alguma razão que eu desconheço, ela faleceu no dia seguinte. E a gravidade, botei como uma foto e escrevi dentro dessa foto. E as pessoas curtiram, as pessoas gostaram. Está falando da morte, algo terrível, de alguém que estava bem. As pessoas não leem mais, não conseguem mais interpretar textos. Seu efeito não consiste simplesmente em envenenar e arruinar o espírito, mas também em corromper e destruir a alma. É terrível. Por isso que a Igreja Adventista Sétimo Dia, ela produz material muito bom. Esse livro é publicado pela Casa Publicadora Brasileira, uma editora da Igreja Adventista Sétimo Dia. A igreja publica meditações matinais e para o ano de 2025 tem uma meditação para famílias. Eu sugiro você procurar adquirir. Publicamos revistas e lições de escola sabatina para toda a faixa etária, maior escola do mundo. A cada 3 meses, uma lição dessas é publicada para adultos, para jovens, crianças, adolescentes, juvenis, todas as faixas etárias. E sabe quanto custa uma assinatura dessas? Um pouco mais do que a assinatura da Netflix. Quase o mesmo preço, depende do tipo de assinatura que você tem da Netflix. Praticamente o mesmo preço. A de adultos. A de jovens é mais barata do que a assinatura da Netflix. E a autora do livro Lar Adventista diz assim: aos que professam ser irmãos, que não assinam nossas revistas, mas assinam uma ou mais revistas seculares. Seus filhos são profundamente interessados em leituras de ficção e novelas, que se encontram nessas revistas que seus pais admitem poder pagar. Embora declarem não poder assinar nossos periódicos e publicações sobre a verdade presente. Não conseguem fazer uma assinatura da lição de escola sabatina, mas assinam Netflix, que incentiva o homossexualismo, a falsidade, a traição. Assine a lição. Os pais devem vigiar seus filhos e ensinar-lhes a cultivar a imaginação pura e a evitar, como evitaria a lepra, histórias de amor estilizadas em periódicos. Sejam as publicações sobre moral e religião
encontradas em vossas mesas e bibliotecas, para que os vossos filhos cultivem o gosto pela leitura elevada. Além de ler Provérbios, capítulo 20, verso 1, cante do Novo Inário Adventista, Ergo os meus olhos, número 205. Abra os seus olhos para aquilo que você coloca dentro do seu lar. Abra os seus olhos. Erga os seus olhos para Deus e Ele vai ajudá-lo nesse sentido. Vamos orar? Amado Deus e Pai, a Igreja Adventista do Sétimo Dia publica muito material bom, prático, que nós podemos crescer espiritualmente, alimentar a nossa alma para a vida eterna. Pai, nos ajude a investirmos naquilo que realmente formará o nosso caráter para a eternidade. Ao invés de colocarmos dentro do nosso lar apenas lixo que vai prejudicar a nossa vida, nossa mente e o pior, da nossa família. Temos material, Senhor, bom e num preço bem acessível. Suplico tua bênção para que saibamos investir os recursos que tu nos concedes de maneira adequada. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Assine o material produzido pela Igreja Adventista. Vai fazer sua família crescer espiritualmente. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista. Se inscreva no canal e não se esqueça, compartilhe também. Sejamos a força da nação.